Aqui você pode, aqui você cast. Mais um episódio do nosso Efeito Voxcast. Existe um ditado muito conhecido que diz que uma dor pode destruir uma pessoa ou pode revelar uma grande missão dessa pessoa. E o nosso convidado de hoje, muito especial, ele escolheu a segunda opção. Uma história muito impactante, uma história de transformação, uma história de superação. O nosso convidado de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre a experiência, sobre a superação, sobre tudo aquilo que ele traz, o empreendimento também, que isso se transformou na vida dele, a defesa e a causa nobre. Ele fez com que a maior dor dele se tornasse em um grande propósito, um propósito que hoje está impactando a vida de milhares e milhares de família. Recebam com muita alegria o nosso grande convidado de hoje, Alessandro Bragança. Seja muito bem-vindo ao nosso Efeito Boxcast. Obrigado, Carlos. Obrigado por estar aqui, por esse convite. E me coloco à disposição para a gente estar trazendo orientações às pessoas sobre o autismo e sobre as consequências que o autismo traz na vida das pessoas. Hoje vamos falar de superação, hoje vamos falar de esse impacto provocado diretamente na vida das pessoas, porque ele, mais do que estudar sobre o assunto, mais do que se preparar em relação às leis e tudo que nós vamos falar sobre isso, ele vivencia isso. A importância da inclusão, a importância da comunicação e a importância do empreendedorismo. Eh, Alessandro, fala pra gente, quando você teve o diagnóstico do seu filho em relação ao autismo, como que isso foi para você? Como foi o seu comportamento diante dessa, você já conhecia ou não? Como que foi essa experiência na prática? Então, Carlos, quando a gente recebeu o diagnóstico, meu filho já tinha uma idade um pouco mais avançada, né? Ele já estava com 4 anos. Mas desde que ele nasceu, desde novinho, a gente percebeu que ele tinha algumas dificuldades, por ele ter nascido também com uma malformação congênita, que é a Hirschsprung, né, uma falta de inervação no intestino. Então ele foi submetido a diversas cirurgias já desde novinho, então a gente já praticamente esperou que isso ia gerar alguma sequela, né. Foi o que a gente percebeu, que não 1 ano, 2 anos de idade, ele ainda não falava, ele tinha certas dificuldades no desenvolvimento de se comunicar, e daí a gente, junto com a equipe médica, pesquisando o que vinha acontecendo, ele inclusive, quando nasceu aqui em Timóteo, ele foi transferido para Belo Horizonte, onde alguns tratamentos tiveram que ser lá. E e a gente veio saber desse diagnóstico dele só quando ele completou os 4 anos de idade. E o que foi mais difícil, Alessandro? Receber o diagnóstico ou esse despreparo de algo desconhecido? Como que foi isso para você e para a família? Até que receber o diagnóstico pra gente não foi tão assustador, até porque a gente não conhecia ainda sobre o autismo, né. Então a gente veio a pesquisar a partir do que a gente veio saber desse diagnóstico, e aí a gente veio buscando informações, orientações, estudando a respeito. A nossa maior dificuldade mesmo foi quando foi inserir, no caso, o nosso filho, na escola, né, quando ele foi conviver com outros coleguinhas da faixa etária dele, aonde a gente veio percebendo que o maior dificuldade é o preconceito que a sociedade tem. Foi aonde a gente viu que tinha que nos capacitar mais para estar cuidando dele, e sendo nosso primeiro filho, a gente aprendendo ainda a ser pai, aprendendo a ser mãe, e ainda com essa dificuldade do autismo, então foi um desafio, mas a gente vem superando a cada dia. E você, pela tua história, pelo que nós já percebemos aqui no palco da Vox to You, você contando que você decidiu não apenas ser um pai, mas também um agente de transformação. Quando que isso despertou em você? Diante dessa realidade que a gente viveu com meu filho, e vim aqui na região do Vale do Aço, a gente viu a dificuldade de atendimentos, até mesmo de profissionais, né, capacitados para estar cuidando do desenvolvimento dele. E
A partir disso, a gente veio conhecendo outras famílias, outros pais também, que têm filhos com autismo. Daí a gente começou a se reunir com esses pais. Foi aonde surgiu, isso em 2010 para 2011, surgiu então uma ideia da gente montar uma associação de autistas, né, de pais de autistas, para que a gente corresse atrás dos recursos para nossos filhos, uma vez que sozinho é muito difícil. Então, quando a gente se junta com outras famílias, com outros pais e buscam pelo mesmo objetivo, então a gente percebeu que isso ia facilitar o nosso acesso a formas de lidar com o nosso filho, né, terapias, acompanhamentos médicos que a gente viu a necessidade que precisa. Daí foi essa ideia então de juntar com outros pais, formamos essa associação CIA, Centro de Integração dos Autistas de Ipatinga, no qual a gente se reúne basicamente de 2012, mas a gente conseguiu registrar em 2015. A gente conseguiu fazer o CNPJ e tudo, formalizar a associação mesmo em 2015. E a partir disso a gente vem buscando, políticas públicas, né, para que sejam voltadas à inclusão das pessoas autistas, tanto no mercado de trabalho, nas escolas. A princípio a gente veio buscando nessa base aí das crianças, né. E o que à medida do tempo que vem, a gente vê as crianças crescendo e agora se tornando adolescentes e até adultos, a gente vem buscando também, eh, políticas públicas, né, para estar melhorando a qualidade de vida dos autistas adultos também. E hoje você é um grande agente dentro da causa do autismo, acompanhando já centenas de famílias no Vale do Aço. Vejo que a CIA tomou uma proporção gigantesca, hoje já está presente também na cidade de Timóteo, eu vi lá o seu último vídeo. O que que você, na sua opinião, por que que após o diagnóstico as famílias ainda se sentem muito perdidas? Qual que é a sua percepção depois de acompanhar, de passar por isso e acompanhar centenas de famílias? A gente percebe que ainda faltam muitas informações, apesar do autismo já ser antigo, mas os estudos ainda são recentes, então tem muitos estudos ainda recentes que vêm buscando conhecer mais sobre o autismo, sobre a origem do autismo ou as consequências que o autismo traz na vida das pessoas. Então a gente percebe que é uma constante, a gente busca sempre estar em busca de aprendizado, sempre estar aperfeiçoando e buscando conhecimentos. Daí a gente vê que existem terapias como a ABA, como outros tipos de terapias que a gente percebe que ajuda no desenvolvimento dessas pessoas com autismo, aonde a gente vem buscando, dentro da associação CIA, né, a gente vem buscando políticas públicas para estar implantando essas terapias nos atendimentos das pessoas, principalmente pessoas em estado de vulnerabilidade social, pessoas hipossuficientes, com dificuldades para arcar com os custos dessas, por exemplo, da psicomotricidade, terapia ocupacional, acompanhamento psicológico. Então tem muitas pessoas que têm essas dificuldades financeiras de poder suprir essa necessidade, onde vem a questão da gente buscar, através da associação, criar políticas públicas para estar trazendo esses atendimentos para essas pessoas. Eu me recordo que em uma das participações sua aqui no palco da Vox Show You, você trouxe uma frase muito impactante, um punch muito impactante, que o laudo explica o filho, mas a informação salva a família. Está muito dentro disso que você está trazendo, correto? Verdade, Carlos. Porque o diagnóstico, quando vem, a gente recebe um choque. Então, quando a gente vem buscando conhecimento, informação, esse vai amenizando esse choque. Inclusive o impacto que isso causa na vida não só da criança, mas de toda a família, né. Então a gente, através da associação, a gente vem conquistando, né, espaço na sociedade, levando conhecimento para a sociedade a respeito da condição do autismo, das limitações que o autismo pode estar trazendo na pessoa, mas também o autismo em si, ele também traz, um desenvolvimento, digamos assim, um desenvolvimento diferente na pessoa e na sociedade. Então é importante que a gente consiga conscientizar a sociedade em geral, para estar entendendo
essa essa condição do autismo, para que possa incluir também as pessoas autistas no mercado de trabalho, nas escolas, na área da saúde, em todas as áreas sociais, inclusive nas áreas também de recreação, né. Esse é o nosso episódio Efeito Voxcast. Aqui você pode, aqui você cast. Você que está acompanhando agora esse episódio, que de repente conhece alguém ou alguém da família, enfim, ou que você não conhece, mas esse universo, esse mundo do autismo é algo que chama a sua atenção também para poder conhecer. Vamos falar agora, Alessandra, de uma dor. Eu acredito que a dor maior das famílias, plano de saúde. O que que você percebe, qual é o maior erro, na sua opinião, dos pais que os pais cometem ao ter uma negativa do plano de saúde? Geralmente, na atualidade então, tem sido frequente essa negativa dos planos de saúde com relação à quantidade de terapias da pessoa com autismo. E, inclusive, é proibido essa limitação de quantidade de terapias. Mas o que acontece de forma geral é que poucas pessoas têm o conhecimento a respeito dos benefícios e dos direitos da pessoa com deficiência, no caso, com autismo. E os planos de saúde, geralmente, eles negam mesmo. Então, os pais não podem desistir através dessa negativa, porque isso é contra a lei. Então, a gente precisa buscar conhecimento e as ferramentas necessárias para que a gente consiga incluir nossos filhos também nas terapias e vencer essas questões aí, igual plano de saúde. Escolas também acontece muito de negarem, às vezes, não tem vaga para criança. A gente não tem preparação na escola para receber esse tipo de dificuldade que essa criança tem. E isso, na realidade, muitas vezes a gente percebe que é sim um preconceito e que é proibido, inclusive por lei, a negativa da escola de receber seu filho, sua criança com autismo, independente do grau de autismo que ela tenha. Na realidade, a escola é obrigada, inclusive, a fornecer um professor de apoio para estar auxiliando essa criança a se desenvolver e a se inserir no contexto da escola, né, da sociedade que ela está inserida ali. Perfeito. Eu vi que você traz aí o símbolo, o coração, que é o símbolo, a marca do movimento, e também os filhos também, eles têm, Cordão. esse cordão. Traz para a gente a simbologia, o significado e o que que isso impactou, no dia a dia ali das famílias. São leis, né, que foram criadas, igual eu falei da criação de políticas públicas, então uma dessas políticas que já foram criadas tem um cordão, tem 2 tipos de cordões, tem um cordão com quebra-cabeça, tipo esse do PIN que eu estou usando, né, que geralmente é direcionado para as pessoas com autismo, então ele já caracteriza a pessoa com autismo. Agora tem um que tem o cordão do girassol, que são para deficiências ocultas, pessoa que tem algum tipo de deficiência que não é visível. Então, a pessoa utiliza esse cordão para que tenha acesso e para que as outras pessoas também saibam que essa pessoa tem uma certa limitação, que ela tem direito, no caso, a alguns benefícios. Que inclusive, em falar de benefícios, né, existem diversos benefícios que são, protegidos para a pessoa com deficiência, não só para crianças, que muitas pessoas pensam também que passou de criança, você já não tem aqueles direitos, e isso é errado. Na realidade, a pessoa com deficiência, ela tem os direitos independente da idade que ela tenha, né. E no caso, quando ele atinge os 18 anos, ele já atinge a maioridade, ele não deixa de usufruir dos benefícios e direitos que tem como cidadão, como pessoa com deficiência. Então ele ainda assim, ele passa a ter diversos direitos, como, isenção de impostos, alguns impostos tributários, isenção às vezes até de IPVA para compra do carro, né. Às vezes um recurso também que tem de desconto para estar adquirindo um carro, veículo novo, tem uns descontos aí de PVA, dá uns 35% mais ou menos de desconto de IPI e diversos outros impostos. Além disso, tem outros benefícios também, né, que são assegurados por lei, como prioridade em filas,
diversos outros benefícios, né, além desses assistenciais, igual eu falei também da questão da fila, tem a vaga para estacionamento, então tem vários benefícios que são, eh, defendidos por lei e que às vezes muitas pessoas ainda não têm o conhecimento desses direitos que ela tem enquanto cidadão, enquanto pessoa com deficiência. Daí a importância do nosso episódio de hoje, você que está acompanhando o nosso episódio, compartilhe esse vídeo, esse link lá no grupo da família, no grupo dos amigos, lá no trabalho, porque com certeza você vai ajudar aí alguém, a comunidade em si, que precisa conhecer. Quando alguém interage com outra pessoa que tem, que está sinalizando, isso é muito importante e muitas pessoas não sabem o significado e você disse aí, esse diferencial eu mesmo não sabia do diferencial do girassol com o Quebra-cabeça do autismo. quebra-cabeça. Então tem tudo comunica, tudo é Verdade. comunicação. E isso é fundamental mesmo para que, a comunidade, a sociedade tenha mais esse entendimento e possa praticar a empatia no momento propício. Conta pra gente, você já fez alguma palestra sobre esse conteúdo? Como que é? Alguém que está acompanhando agora, de repente, alguma escola, queira levar uma palestra do Alessandri, finalizando o curso de oratória aqui na Vox U, já está totalmente preparado, e esse é um dos temas que você ama, que você defende, que você tem uma causa. E como que faz para poder você já está preparado para isso? Já tem feito algumas palestras? Sim, a gente geralmente faz palestras de conscientização para as pessoas, de educação também, orientação, acolhimento. Então a gente busca estar levando as informações tanto para ambientes escolares, como para palestras na sociedade em geral, né, em empresas também, onde, inclusive com a NR1, que foi inclusive instituída como lei, né, a partir do mês passado, ela agora passa a ser obrigatória também a orientação para que seja acolhido as pessoas, não só com autismo, mas também com outras necessidades para o cuidado mental. E o autismo a gente vê que a família que tem uma criança com autismo, que tem um filho com autismo, influencia diretamente também nos pais, no pai, na mãe, no convívio, na rotina. Então, tudo isso faz a diferença. Então, quando a gente vai para as empresas levando esse conhecimento sobre o autismo, sobre o acolhimento, é importante também a gente destacar que os pais precisam de um apoio, os pais precisam também de uma intervenção, no caso de compreensão, de orientação ou mesmo até de acolhimento, porque às vezes são noites sem dormir, são problemas que a pessoa que tem autismo enfrenta, que os pais enfrentam com o filho, e que a sociedade em geral não tem esse essa sensibilidade. Sensibilidade, a Então é importância. importante a gente levar essa informação para despertar essa sensibilidade nas demais pessoas, para saber como acolher esses pais. Inclusive você que tem uma dúvida, um questionamento, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, porque o Alessandro vai responder. Eu acabei de receber aqui uma dessas perguntas do Juliano, de Vitória. Ele faz a seguinte pergunta, e eu acredito que é a pergunta que a maioria também dos nossos telespectadores agora possam ter. Qual a diferença, Alessandro, você como especialista na área e também pela causa que você defende, traz também, qual a diferença ou se existe relação entre o autismo e o TDAH? Então, existe sim uma relação. Inclusive existe uma dificuldade até, porque a gente vê que existem políticas públicas em que protegem, no caso, os direitos da pessoa autista. No entanto, do TDAH, infelizmente, a gente percebe que ainda não tem o mesmo reconhecimento que tem do autismo. Apesar de trazer, eh, digamos, prejuízos semelhantes, né? Para a pessoa com TDAH e para a família da pessoa com TDAH, mas não tem esse amparo ainda dentro do direito, não tem esse amparo legal, assim como o autismo tem. Mas a gente percebe que muitas pessoas com autismo também têm TDAH. E é uma característica, porque o autismo é considerado espectro, né? Dentro disso, então tem uma amplitude de
comprometimentos. Então tem pessoas com menos grau de comprometimento e tem pessoas com um grau mais avançado de comprometimento. E o TDAH também tem essa característica de, às vezes, tem pessoas com um grau mais leve, outros com um grau mais intenso, que conforme o grau da dificuldade da pessoa, isso vai trazer prejuízos de forma, às vezes, mais leve ou às vezes mais intensas, né, conforme o grau do tanto do autismo quanto do TDAH. Perfeito, nós temos, algumas personalidades que já se declararam, tanto, na questão do TDAH e do autismo, e eu não sei se isso é verdade, você pode me corrigir agora, mas Messi, Lionel Messi. Lionel Messi, ele tem é comprovado ou você já estudou algo nesse sentido de que ele traz algum nível de TDAH ou do autismo? A gente já ouviu muitos, né, comentários falando que parece que o autismo tem, muitas pessoas famosas, inclusive, que têm autismo, que tem, inclusive, que o Messi tem algumas, características do autismo. No entanto, eu ainda, para ser sincero, assim, eu não ouvi informação oficial, né, se tem um laudo especificando que ele tenha mesmo autismo ou não. Mas a gente percebe que, como eu disse, assim, que o autismo, ele não só limita as pessoas, mas ele também desenvolve, porque tem pessoas que têm o grau de autismo que a pessoa tem, às vezes, uma que é chamado no autismo de um nome específico que dá é o Asperger, que é uma pessoa que tem um desenvolvimento cognitivo um pouco mais avançado do que a média geral. Mas isso a gente tem que ter um cuidado também de não romantizar muito, porque muitas pessoas pensam que o autismo é isso, que todas as pessoas que têm autismo são super inteligentes, que são super capacitadas, e nem sempre é assim. Ou ainda que a pessoa tenha certas habilidades extraordinárias, digamos assim, mas ainda assim ela tem algumas limitações. Então, assim, não porque a pessoa tem o Asperger, que é o grau do autismo, assim, que ela tem uma inteligência avançada, digamos assim, mas ao mesmo tempo ela ainda tem limitações de dificuldades, às vezes, de interação social, às vezes dificuldade de comunicação mesmo, verbal, de interpretação da leitura do ambiente em que ela está inserida. Então a pessoa com autismo ela tem essas, digamos, prejuízos, né, ela tem essas dificuldades de compreensão do meio que ela está inserida. Se o Alessandro hoje pudesse conversar com aquele pai, que de repente está vendo agora esse episódio, se você pudesse conversar pessoalmente com essa pessoa que acabou de receber o diagnóstico, de autismo do filho, hoje, qual conselho o Alessandro daria? O principal conselho é jamais desista dos seus filhos, jamais pense que ele é limitado, porque o que pesa mais no autismo é exatamente esse preconceito que surge a partir da família. O maior preconceito que a gente percebe que nasce dentro de casa, dentro da Dentro de família. casa? Às vezes o pai não quer aceitar o diagnóstico, às vezes a mãe não quer aceitar o diagnóstico, ou ainda assim que aceitem o diagnóstico, evitam até de levar o filho para a sociedade, evitam de conviver com a criança no meio de outras pessoas, no meio de um parquinho para brincar com outras crianças, ou numa festa da família. Então isso é importante que a pessoa quebre esse preconceito, primeiro dentro de casa, do pai e da mãe, e que isso seja também rompido na sociedade, porque a gente não pode permitir que o capacitismo impeça que a criança se desenvolva como pessoa, como ser humano, e que ela se tenha autonomia enquanto adulto. Porque o autismo limita sim as pessoas, mas mais do que o autismo é o capacitismo, que impede todas as pessoas de desenvolverem, independente dela ter uma deficiência ou não. Tem, às vezes, pais, mães superprotetores, que isso trava o desenvolvimento de qualquer pessoa, ainda mais quando a pessoa tem uma deficiência que é o autismo. Então, o capacitismo que a gente precisa combater. A gente precisa desenvolver as pessoas para que elas cresçam, tenham autonomia, consigam ser pessoas, com dignidade, consigam ser inseridas na sociedade, tanto na área
do trabalho, do estudo, da diversão, do lazer. Então é importante que a gente crie não só políticas públicas, mas crie também uma consciência de inclusão nas pessoas que estão na sociedade, que às vezes a gente até diz assim, as pessoas que não têm autismo, as pessoas que não têm uma certa dificuldade, que elas possam acrescentar nelas esse conhecimento a respeito, para que possam receber essas pessoas com autismo, para que possam aceitar essas pessoas e saber acolher da forma que elas precisam para se desenvolver enquanto ser humano, enquanto sociedade em geral. Muito bom. Você é um estudioso, você e um entusiasta também. Você se formando agora em direito, será um grande advogado, com toda certeza. E a sua experiência, a segunda experiência finalizando agora aqui na Vox to You. Você fez o seu curso master, finalizou e agora finalizando o curso pós. O que que a Vox to You em seu processo de estudo em relação à comunicação, à oratória, o que que provocou, o que que influenciou no Alessandro de hoje? Eu posso dizer que ainda influencia, porque a gente vem numa constante de crescimento em aprendizado, né. E aqui na Vox to You a gente aprende a se comunicar de forma melhor, de forma mais assertiva, de forma clara, onde a gente consegue transmitir o que a gente precisa, na mensagem que a gente precisa chegar no ouvinte, de forma mais transparente, de forma mais direta. E aqui no na Vox to You eu recebo, assim, essas informações, esses ensinos, e à medida do tempo que a gente vai se colocando no ensino, no aprendizado, na prática, a gente vem utilizando dessas técnicas que a Vox to You vem ensinando para gente, para que a gente possa transmitir de forma melhor, de forma mais empática e criar conexão com a pessoa que está ouvindo a gente e que precisa de receber essa mensagem que a gente tem a transmitir. Eu me recordo que uma das suas participações no nosso palco, em uma das dinâmicas, você trouxe um point poderoso. Você disse que quem comunica melhor sofre menos. O que que você quis dizer naquele momento? A comunicação em si, ela traz para gente uma libertação, né, aonde a gente consegue aproximar de outras pessoas, a gente consegue levar a mensagem que a gente tem a ser transmitida. Então, o que eu percebo que dentro desse caminho de conhecimento, a gente vai tirando também algumas quebrando preconceitos da gente, quebrando barreiras, então a gente consegue estar levando a mensagem e reduzindo o sofrimento para quem está recebendo a mensagem e até para quem está transmitindo também. Como comunicador, você teve uma ideia fantástica, fenomenal, que é criar o seu canal, o jornal Autismo em Foco. Conta pra gente como que foi nasceu e como que está esse projeto. É um projeto que ainda é novo, que vem crescendo, mas o jornal Autismo em Foco, ele tem o objetivo de estar trazendo informação para as pessoas, tanto na sociedade em geral, como eu disse, levando conhecimento a respeito do autismo, mas também para as famílias que têm a necessidade do conhecimento sobre o autismo e do direito que ela tem para ser conquistado na sociedade. Estou me formando em direito, inclusive com esse objetivo também, de estar podendo advogar e defendendo direitos das pessoas com autismo, com a necessidade de vencer barreiras que a gente encontra no dia a dia, numa constante que a gente tem pela nossa vida, né. E quem ainda não está seguindo o canal, eh, conta pra gente qual a plataforma e qual o arroba para que as pessoas possam seguir lá o teu canal. Bem lembrado, Carlos. A gente tem o YouTube, o Jornal Autismo em Foco, e o Instagram também, o Jornal Autismo em Foco. As plataformas em Facebook, Instagram, YouTube, então todas elas você coloca Jornal Autismo em Foco e estaremos lá à disposição, transmitindo informação e recebendo você com alegria para estar tirando suas dúvidas, esclarecendo dúvidas e levando informação e empatia para a sociedade do Vale do Aço e do Brasil em geral. E para finalizar, uma paixão. A Vox to You hoje tem o nosso
uma figurante muito especial aqui na Vox Show You, que nós demos o nome de Cash. Cash. E ela é total influência sua. Vamos falar de sinoterapia, essa paixão também que causou aí o clube proporcionou no clube da Luluzinha, e de onde veio aí a nossa Cash, a nossa Luluzinha aqui. Conta pra gente, o que que é sinoterapia e por que dessa paixão? Então, Carlos, tudo converge para a questão do autismo na minha vida, com a minha família, né. Então, assim, desde o início eu percebi que eu preciso buscar aperfeiçoar o conhecimento sobre o autismo. A partir disso, quando eu te falei que meu filho aos 4 anos ainda não falava, a minha esposa resolveu ter uma cachorrinha em casa, e aí aquilo me despertou para perceber o quanto esse cachorrinho influenciou no desenvolvimento do meu filho, que ajudou ele inclusive a falar, desenvolver a fala dele. Então com isso eu percebi que os cães, a forma de interação que ele tem com as pessoas, pode ser um instrumento. Onde eu comecei a pesquisar e descobri a sinoterapia, que é onde é um tipo de terapia onde utilizam, né, dos cães adestrados para estar lidando com a pessoa, para desenvolver trabalhos com a pessoa com deficiência, seja com autismo, seja com idosos com Alzheimer, seja pessoas com Parkinson, pessoas com depressão ou outras necessidades também, ou até mesmo para companhia, né, porque um cãozinho, um gatinho vem bem. Mas o cachorro, ele é interessante, inclusive essa raça Spitz alemão que a gente cria no Canil Clube da Luluzinha, é um cachorro, assim, muito inteligente, é um cachorro fácil de aprender, então ele se desenvolve bem, se adapta bem. Então, através da sinoterapia, que é essa terapia utilizando os cães para estar trabalhando com a pessoa com deficiência, a gente utiliza ele de várias formas, né, para estar trazendo contato físico, né, o contato com a criança, desenvolver a fala mesmo, os comandos, e incentivar também o desenvolvimento da criança na responsabilidade, no cuidado, na afetividade. Então, assim, tem várias eh, formas de trabalhar dentro da sinoterapia utilizando esses cães. E principalmente que eles sejam adestrados, né, que sejam cães equilibrados emocionalmente, para que não tenham reações que às vezes possa causar um acidente, machucar uma criança ou uma pessoa com a necessidade que já precisa, né, de uma atenção maior. Então a sinoterapia é uma terapia incrível, né. Eu até considero melhor do que a ecoterapia, porque a ecoterapia é feita com cavalo, mas como é que você vai ter um cavalo em casa? Agora um cachorrinho, você pode ter um cachorrinho em casa, dentro do apartamento, e aí tá com ele 24 horas junto. Então ele vai te trazer um benefício mais rápido do que a ecoterapia. E eu posso dizer por experiência própria, porque ao casar, minha esposa é apaixonada com cachorros, eu dizia que não teria cachorro de forma alguma, mas não consegui resistir aí aos encantos da Cash. E te agradecer, porque realmente essa sinoterapia, eu posso te dizer que não é somente para quem tem, a questão do autismo em si, mas para todas as pessoas. É muito bom, é muito bom. E ela é uma alegria em casa, a nossa Cash. Para finalizar essa experiência, poderíamos ficar aqui mais 2, 3 horas, esse conteúdo é fantástico, e a sua experiência de vida também, que traz para a gente. O nosso Voxcast, ele finaliza com esse ping-pong emocional. Falar uma palavra e você me remete a frase, a palavra que vier à sua mente. Ah, Deus, Deus é tudo, né, na vida da gente. família, Depois de Deus, a família é a nossa base, né, a nossa estrutura, né, é a base. sinoterapia, Sinoterapia é a chave para o conhecimento e desenvolvimento do seu filho. advocacia, Advocacia, são portas que abrem para que a gente consiga acessar os direitos. autismo, Autismo em foco, né. Autismo é uma novidade, é uma novidade. palestra, Palestra é sempre importante, levar conhecimento e aprender, porque a gente ensinando, a gente aprende também, né.
podcast. Podcast é uma oportunidade que a gente tem de estar falando, ouvindo e aprendendo. Vox to You. Vox to You é a fábrica de palestrantes. E você, estando diante do seu mentor Carlos, o que que você diz do seu mentor Carlos, da sua mentora Alessandra? Meus mentores, Carlos e Alessandra, e os demais facilitadores que a Vox to You oferece, são pessoas excelentes, pessoas capacitadas que vêm nos fortalecendo, nos estimulando a crescer e nos preparando para que a gente consiga superar nossas dificuldades e transpor barreiras. Gente, venha conhecer a Vox to You, é uma oportunidade. Muito Obrigado. bom. Aqui você pode, aqui você quer. Chegando ao final aí do nosso episódio de hoje, compartilha esse link lá no grupo da família, no grupo do trabalho, para que mais pessoas conheçam esse universo do autismo, esse universo da sinoterapia e conheça a especialidade aí do Alessandro, porque ele tem muito a contribuir para a nossa comunidade. Alessandro, imagina que esse compartilhamento que nós estamos provocando aqui vai chegar aí a 8 bilhões de pessoas. A cada pessoa no mundo vai imagina que pudesse receber no WhatsApp ali o link com essa mensagem, recebendo a sua mensagem. Que mensagem poderosa seria? Primeiro agradecer a Vox to You, agradecer a Voxcast, esse podcast aqui que a gente veio convidado, e dizer para vocês que caso tenham uma oportunidade, não percam de conhecer o trabalho da Vox to You, o trabalho da oratória na sua vida e, mais importante, conhecer o autismo e levar essa inclusão para todos os espaços. Aqui você Obrigado. pode, aqui você cast, é uma alegria. Esse episódio teve o patrocínio aí do canal da Luluzinha e do jornal Autismo em Foco. Voltamos em breve com mais um convidado que vai impactar a sua história, a sua narrativa. Aguardem. Até breve. Obrigado, Carlos. Muito bom. E aí?